Olá, meus irmãos, retomando aqui o nosso estudo da Palavra de Deus, hoje nós iremos falar de Zofar. Já falamos aí, né, de Elifaz, já falamos de Bildade, e agora nós então iremos falar um pouquinho de Zofar. Quem é esse amigo de Jó? Esse é o terceiro amigo de Jó que vai entrar nesse cenário que nós sabemos aonde Jó, ou a condição que Jó se encontra, né, está muito enfermo, né, e os teus dois amigos já falaram, já tiraram as suas conclusões relacionadas ao sofrimento de Jó, o que eles acreditavam que havia causado, né, aquele mal. Nós falamos dessa teologia já de Elifaz, já falamos de Bildade, o seu pensamento, e agora Zofar também não será diferente. Ele também irá determinar aí diante da sua visão, né, que ele tem daquele cenário que Jó está vivenciando, que também seja fruto aí de algum deslize, de algum pecado e de alguma coisa que ele fez. Quem era Zofar? Zofar em hebraico, seu nome quer dizer gotejar ou áspero. Segundo o dicionário etimológico de nomes, é um significado ainda duvidoso, então não há uma determinação, tá certo? Zofar vem de uma cidade chamada Naamã, por isso ele é conhecido como Naamantita. A localização desta região, ela não é ainda também determinada, tal. A Septuaginta vai falar que a Septuaginta, para quem não sabe, que é a tradução aí, né, do hebraico para o grego por 72 homens ali que interpretaram então a palavra trazendo para o grego, né? Então a Septuaginta aí ela vai falar que ele poderia ser um rei dos Mineanos, né? Era um povo ao sul da Arábia, tá certo? Então, segundo a Septuaginta, algumas pesquisas aqui eu encontrei que ele poderia ser aí o rei desses Mineanos aí, tá certo? Zofar deveria ser possivelmente o mais novo dentre os três, né, amigos de Jó. E nós, diferente do que já vimos, ele só irá falar duas vezes, né? Os outros dois personagens que vieram antes que ele, que o antecederam, falaram três vezes, discursaram três vezes, né? Porém, ele só discursa duas vezes. Os dois discursos dele vai estar no capítulo 11 e no capítulo de número 20. Ele também não será diferente dos demais. Ele também vai vir com a mesma visão aí da teologia que nós encontramos dentro desse livro, que é a tal da teologia da retribuição, né? Então, você fez o que é errado, você vai com toda certeza sofrer consequência. Você fez o que é certo, você vai prosperar. Então essa é a visão de Zofar também. Porém, nós veremos que Zofar ele já é um pouco mais aí áspero, né, grosseiro, e alguns aí considera ele menos espiritual que os dois que o antecederam aí, tá certo? O Warren Wiersbe, no seu comentário, ele diz que Zofar discursa irado, parece que está bravo diante aí das defesas de Jó naquele cenário de tanta acusação, tá certo? Nós também iremos ver que, diferente dos outros dois discursos, a maneira que Jó se defende é completamente diferente quando nós formos falar aí do discurso de Jó, veremos. Por quê? Porque Jó já se manifesta aí um pouco mais diferente da outra maneira diante do discurso de Zofar. Ele também já um pouco mais ríspido, Jó, diante, porque nós vamos ver que o Zofar, se o Bildade e o Elifaz pegou pesado, o Zofar aqui vai pegar mais pesado ainda, tá certo? Então, Jó aqui já havia ouvido acusações tremendas, né, de ter feito alguma coisa e está sofrendo a consequência devido ao pecado. Zofar também vai entrar nesse cenário, né, igual nós estamos falando agora, já um pouco mais ríspido. Então, no capítulo de número 11, versículo de número 2, nós temos então ele já iniciando. E se você observar a NVI, ela diz assim: ficarão
sem resposta todas essas palavras, então ele falando das defesas de Jó. O que Jó falava e algumas coisas que ele atribuía relacionada a Deus, de que estava sofrendo como se fosse uma injustiça, né? E aí, o Zofar, diante do que ele está ouvindo Jó se defender, dos primeiros dois discursos, ele já chega falando dessa maneira, né? Ficará sem resposta todas essas palavras, e aí ele diz assim: irá se confirmar o que esse tagarela diz. Então ele já começa chamando Jó de tagarela no versículo de número 2. Veja que pesado aí, né? As palavras que ele vai usar com Jó. E ele vai dizer aqui ainda no versículo de número 3 que as palavras de Jó não passavam de conversa fiada, né? E de zombaria. Ele vai dizer que os discursos de Jó eram uma conversa fiada e ele estava zombando, né? Com as suas palavras de Deus. Olha o versículo 3, ele diz: sua conversa tola calará os homens, né? Ninguém o repreenderá por sua zombaria. Então, Zofar fala que essa defesa de Jó não passava de uma zombaria, que as coisas que ele estava falando, né, se comparavam a uma tolice aí. Zofar ainda, no versículo de número 4 ao versículo de número 5, ele vai dizer para Jó que Deus vê tudo. Então, mais uma vez, né, sendo bem repetitivo diante dos outros vídeos que nós já fizemos, a teologia está correta. Deus vê tudo. Porém, nós iremos ver aí, né, que ele aplica aí uma doutrina correta de uma maneira errada. Errada no sentido da pessoa que eu estou falando, né? Então o versículo 4 ele diz assim: você diz a Deus, a doutrina que eu aceito é perfeita. Eu sou puro aos teus olhos. Porque Jó entrava diante de Deus desta maneira, né? Ali retendo verdadeiramente a sua integridade e falando que estava puro diante de Deus. E aí Zofar diz: você entra diante de Deus aí dizendo que é perfeito, né, que é puro aos olhos de Deus. E aí ele diz assim, versículo 5: ah, se Deus falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu de alguns dos seus pecados. Então ele diz: ah, se Deus começasse, né, a expor, a falar, isso é porque ainda ele não tratou todos os teus pecados. Ele está dizendo: Deus viu, Jó, Deus viu os seus pecados. E nós iremos ver que isso não passa de uma baita de uma acusação, porque nós já temos o livro fechado e temos, né, essa certeza de que Deus havia ali testemunhado, falado para Satanás a respeito da integridade, da pureza e da sinceridade de Jó. Mas Zofar vai dizer que Deus havia visto ele pecar. Essas conclusões é muito complicada, né, que esses amigos de Jó eles tiram, né? E Zofar ainda vai dizer que Jó não entendia aí a soberania de Deus, né? A sabedoria dele, e o chama de enganador. Aí no capítulo de número 11, versículo 7 ao versículo de número 12, aí ele diz assim: você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso, né? São mais altos que o céu. E isso aqui é bem interessante, porque na teologia paulina nós iremos ver o Paulo falar do pensamento de Deus, que quem iria penetrar, né, nessa ciência que é tão maravilhosíssima, que ele diz que é muito profunda. Então, mais uma vez, nós veremos que as coisas que Zofar vai falar aqui está correta. Porém, observe aí, no versículo de número 10, ele diz assim: se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor? Pois ele identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria dos jumentos selvagem nascer homem. Então ele diz: você acha que se Deus chamar, né, aí diante de um tribunal, diante dessa grandeza aí, que como ele já tinha dito, que Deus vê tudo, Deus não identificaria aí os teus pecados, né? Então ele diz que Jó está tentando de uma maneira equivocada, de uma maneira tola, enganar o Todo-Poderoso, aquele que vê tudo, né,
Do versículo de número 13 ao versículo de número 20 do capítulo de número 11, nós viremos Zofar falar assim como os outros amigos e afirmar que Jó, ele está sofrendo por causa do pecado. Então, se nós pegarmos aí do versículo 13 ao versículo de número 20, você vai ver que ele também, do mesmo jeito que os outros, vai dizer, se você se arrepender, né, Deus, ele vai com toda certeza te perdoar. Então você está sofrendo por causa do pecado. No capítulo de número 20, que é o segundo discurso e último dele, nós já iremos ver ele aqui de uma maneira ainda mais ofendido diante da defesa de Jó. Né? Então, no capítulo 20, do versículo de número 1 ao versículo de número 3, ele vai se sentir insultado quando Jó se defende, né? Diante dos teus ataques verbais, das suas acusações e da certeza, né, dele falar que Jó estava em pecado, havia pecado. Então ele vai aí se defender e ele se sente então insultado. Aí no versículo de número 1 ao versículo 3 diz, né? Então Zofar respondeu, agita-se os meus pensamentos e levam-me a responder porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra e o meu entendimento faz-me contestar. Então ele se sente repreendido diante do que Jó ele falou e ele diz que ele fica então perturbado. Diante dessa perturbação, Zofar vai falar do triste fim do ímpio, ou seja, fazendo aí essa alegação que Jó é um ímpio, né? Procede impiamente. E aí eu achei bem interessante, eu queria dividir com vocês a maneira que o Warren Wiersbe, ele faz a divisão dentro desse discurso de Zofar, né, para provar aqui que ele é perverso, de que Jó ele é perverso. E para provar aí que ele é perverso e terrível, o que ele faz? Do versículo de número 4 ao versículo de número 11, ele vai dizer que a vida do perverso é breve. Né? Zofar diz que quanto mais perverso o homem é e elevar-se em sucesso, mais a sua queda ela também será repentina, ou maior será a sua queda. Então ele fala da vida de Jó, né? Como se todo sucesso que Jó teve, como o ímpio tinha sucesso, ele crescia, se tornava aí alguma coisa, mas de repente aí o seu sucesso terminava, né? E aí ele fala que a vida do perverso ela é então muito breve. Ele diz assim, ó, mesmo que o seu orgulho chegue ao céu e a sua cabeça toque as nuvens, falando do crescimento, ainda que ele cresça, ele diz, ele perecerá para sempre com o seu próprio excremento. Olha que coisa dura, né? Os que tinham visto perguntaram, onde ele foi parar, né? Então, assim como as fezes do homem, então desaparece, ele diz, assim é o perverso, assim é o ímpio. E as pessoas vão perguntar, ué, cadê ele? Não, cadê aquele que foi grande no Oriente? Acabou, né? A sua família foi destruída, né? Então, olha que alegação aí dura, né? Então, segundo Zofar aqui, os perversos morrem prematuramente, né? Mas ele fala algo que nós, dentro da Bíblia, não iremos achar essa afirmação. Pelo contrário, às vezes a gente vê queixas dentro da Bíblia, como de Asaf e de outras pessoas que se queixavam muitas das vezes da prosperidade aí do ímpio, né? Salomão chega até a dizer que nós não devemos aí invejar a prosperidade do ímpio devido a isso, porque às vezes a vida do ímpio parece que está melhor, né, entre aspas, do que a vida do justo. Asaf sentiu isso e ele no Salmo 73 ele descreve isso. Então nós iremos ver que não há aqui um respaldo bíblico para a gente fazer essa afirmação que a vida do perverso ela termina aí de uma maneira prematura. Às vezes ele vive até muitos anos, né? Então essa teologia aqui, ela não é correta, ela não é certa, né? A segunda afirmação que ele faz para provar que Jó é um ímpio é que o prazer do perverso é temporário. Versículo 12 ao versículo 19, né? Zofar diz que o perverso tem prazer no pecado. Então ele usa uma ilustração aqui de a pessoa que está se alimentando e ela não quer engolir rápido, ela quer ficar bastante tempo ali com a comida na boca para que ela possa sentir bastante o gosto.
E aí, o que que ele está falando? Que assim é o perverso tem prazer no pecado, e é isso que ele fala de Jó. Irmãos, ele diz que Jó tinha prazer no pecado, só que depois de se alimentar, a ilustração que ele usa aqui, dentro do ventre dessa pessoa isso se torna um veneno. Aí ele diz assim, ó, mesmo que o mal seja doce em sua boca, e ele o esconde sob a língua, mesmo que retenha na boca para saborear, né? Ainda que a sua comida, ainda a sua comida azedará no estômago, e será como veneno de cobra em seu interior, né? E ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará o seu estômago lançar fora. Então ele diz, olha, ainda que o ímpio sinta prazer no pecado, fazendo aí uma afirmação de que Jó era esse perverso do texto, ele vai ter prazer um pouquinho no pecado, mas depois que ingerir, né, essa comida, aí como a pessoa sente mal e tem ali a necessidade de colocar para fora, né, vomitando, ele vai dizer que assim também é o perverso, né? E comparando com Jó. E ainda, meus irmãos, do versículo de número 27 ao 29, eu não estou lendo todos os versículos, mas é importante você que está estudando depois você ler, né? Ele vai dizer que a morte do perverso é dolorosa, né? Ele diz que a riqueza do perverso não pode livrar ele da morte, ou seja, ele pode ser muito rico, ele pode ter muito dinheiro, mas quando chega o acerto de conta, por causa dos seus pecados, toda a riqueza que ele tem não adianta nada, e isso acontece com Jó, né? E ele está falando aí algo aí correto, mas para uma pessoa errada, né? E aí ele diz assim, olha só, os céus porão a mostrar a sua culpa. A terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará sua casa. E foi o que aconteceu com Jó. As águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Olha só. Este é o destino que Deus dá ao ímpio. E a herança é designada por Deus para ele, né? Então, ele diz, olha, se o ímpio for levado a um tribunal, todas as nuvens, todos irão aí se colocar contra ele, né? E ele vai ser declarado condenado e a sua morte será dolorosa. Então, esse é o discurso também aí de Zofar. E aí, finalizando aqui os três discursos desses três amigos de Jó, quando nós chegamos no capítulo de número 42, do versículo de número 7 ao versículo de número 9, nós teremos a repreensão. Deus repreendendo os três amigos pelas coisas que eles acabaram falando. Então ele diz assim, ó, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, olha, estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Observe que nós iremos ver aqui que a ira de Deus se acendeu contra esses três amigos por aquilo que eles falaram. O Senhor vai repreender aqui, Deus vai repreender os três amigos de Jó de falsa acusação. Mas o que eu acho aqui, o que chama a atenção, não é simplesmente o que ele fala, ou eles falam para Jó, mas o que eles falam a respeito de Deus. E Deus diz que não é correto. Eles não falam. Deus está indignado, irmãos, aqui, pelo que eles falaram. Deus está irado com eles. E quando nós olhamos, a pergunta que fica para nós é: como que esse discurso aqui, tão respeitoso a respeito de Deus, né, deixa Deus aqui a ponto de chamar de loucura o discurso deles? Porque se nós olharmos dentro da teologia, o discurso deles está correto, irmãos. Porém, Deus vai dizer que o que eles falaram não era correto. Não falaram coisa certa a respeito de mim. Eles louvaram a Deus. Eles falaram da soberania de Deus. Eles falaram que Deus vê tudo. Eles falaram coisas assim que são tremendas. Que muita coisa disso nós iremos encontrar na teologia paulina. E o que fica, né, aqui, a nossa pergunta é: como que um discurso desse Deus fala que eles não falaram coisa correta? Observe aqui que isso é muito interessante, irmão. Porque agora Deus vai falar para eles
irem até Jó, meu servo, Deus chama ele de meu servo 4 vezes dentro desse texto, o que dá-nos a entender que era como se Deus estivesse falando assim, ele é meu servo, vocês não. Alguns acreditam que devido eles tratarem Deus como objeto na terceira pessoa, ele, e não como íntimos de Deus. Então, devido isso, Deus os trata dessa maneira, fica irado com eles dentro desse discurso. Mas, aqui, eu acho que é interessante a gente pensar no sentido da compaixão deles, a maneira que eles tratam Jó, usando uma teologia correta, falando coisas que são corretas, pertinentes, né? Mas aí é uma teologia, são palavras extremamente vazia de amor, de compaixão, de não se colocar no lugar do outro. Eles tratam Jó aqui, né, de uma maneira terrível, né? E Deus manda que eles vá até Jó, para que Jó viesse então orar por eles, para que Jó intercedesse por eles, porque senão, meus irmãos, Deus traria juízo sobre a vida dos amigos de Jó. Observe que esses 3 amigos aqui nos dão lição aqui, lições, né? Tremenda. Porque Deus não vai levar em consideração aqui simplesmente a teologia correta deles diante de um cenário. Né? Eles se tornam aqui extremamente julgadores, pessoas com pedras na mão. Ao invés de estar ali para estar ajudando, eles vão ali, eles acusam, eles usam a palavra de Deus, mas para condenar, para trazer juízo. E isso, Deus se ofende, como se Deus aqui fosse simplesmente um carrasco, né? Como se Deus fosse aqui um Deus irado, que está trazendo juízo sobre a vida do teu servo, porque ele acabou pecando. E agora o cenário mudou. Agora você imagina Jó todo machucado, todo ferido, e Deus falando assim, ele é meu servo. Como se estivesse dizendo, ele não. E para que agora eu não derrame a ira sobre vocês, vocês precisam ir lá, para que ele ore, interceda por vocês, ofereça sacrifício, para que eu então receba, né, a oração e não traga juízo sobre a vida de vocês. A minha conclusão aqui diante desses discursos é que essa teologia dos amigos de Jó, né, que os 3 definem aqui que somente os justos sempre prosperam e que o perverso perece. Nós iremos ver dentro desse texto ou desse livro que isso não é verdade. O justo sempre prospera. O ímpio sempre perece. Nós iremos ver que o sempre não existe dentro desse livro e dentro do plano de Deus aqui. A minha definição é que o homem ele é limitado, irmãos. E há situações em que nós precisamos ser muito cautelosos, verdadeiramente, na hora de tirar a conclusão, né? Na hora de concluir diante de algum cenário. Às vezes a gente vê que Deus quer misericórdia, Deus quer compaixão, Deus quer que a gente se sinta no lugar do outro, né? Então, esse cenário aqui nos dá lições extremas que nós precisamos, muitas das vezes, emprestar o nosso ombro e não querer ser um defensor da teologia, um defensor de Deus. Não estou falando aqui para nós estarmos aqui sendo conivente com o erro, com o pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que nós devemos entender que Deus quer misericórdia, Deus quer compaixão, que a nossa teologia não seja fria, não seja simplesmente condenatória, que ela não seja cheia de ira, como o Zofar, de irritação, aquelas pessoas que constantemente estão condenando, aquelas pessoas que não têm essa misericórdia.
essas pessoas que estão com pedras na mão para atirar, né? Que estão vibrando com queda, com pessoas caídas. E tudo isso em nome da religião, de uma boa teologia. Pessoas que se colocam no pedestal acima de outras pessoas. Pessoas que chegam às suas conclusões diante daquilo que eles conhecem, que eles sabem. E bate o martelo determinando. Então que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Eu termino aqui falando desses 3 discursos. Falando que nós precisamos, meus irmãos, ser mais misericordiosos. Precisamos ser mais amáveis. Nós precisamos, meus irmãos, ser mais cordiais. Nós precisamos, às vezes, ao invés de falar, agir, estender as mãos. Nós precisamos entender isso. Porque as palavras machucaram, às vezes, mais do que aquelas feridas. E eles estavam errados. Eles estavam errados. Eles falaram coisas erradas. Teologia correta, mas com sentimento errado. Então que Deus nos ajude. Nós falamos dos 3 discursos de Jó. Se você prestar atenção, nós estudamos o capítulo 4, o capítulo 15, capítulo 22, capítulo 8, capítulo 18, capítulo 25, o 11 e o 20. O 1 e o 2. Olha quanta coisa nós já estudamos. E nós continuaremos. Então nós já lemos bastante capítulos do livro de Jó. E eu quero convidar você para nós continuarmos. Agora nós iremos ler o capítulo de número 3. Então nós ficamos com o capítulo 1, 2, 4, 15, 22, 8, 18, 25, 11 e 20. Todos esses capítulos nós já conhecemos o contexto. E quando nós formos estudar a Bíblia ou pregar em cima desses textos, nós já sabemos o contexto da história. Esse é o propósito aí do nosso canal. Esse é o propósito de nós estarmos estudando a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo, se assim Jesus nos permitir. Um grande abraço.